Bem-vindo ao nosso canal, gosta do nosso conteúdo, considere nos seguir. Se curtiu o vídeo lá no final, deixa um like. Hoje, o review do Mustang GT 2024. Demorou um pouquinho, já estou com esse carro aqui quase 45 dias, usando ele em todas as situações possíveis e imagináveis, pensando sempre em comparar ele com o 18 e com o Mach-1, e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei do carro, quais as diferenças. Primeira impressão do Mustang GT 2024 é um carro com pacote performance e pacote premium, ou seja, quase tudo que existe de acessório lá nos Estados Unidos, a Ford pôs no carro e trouxe para o Brasil. Aqui o volante tem uma pegada muito bacana, muito esportiva. Foi a primeira coisa quando eu sentei no carro e você empunha o volante e você fala assim, caraca, legal. No 2018 é um volante um pouquinho maior, não é reta a parte de baixo, a não ser o do Shelby GT 350 ou do GT 500, que tem um volante um pouco diferenciado. Esse é até mais bacana do que o volante do Shelby da geração anterior. Gostei muito do painel desse carro. Não tem aquele iPad, como o pessoal fala, no meio do painel, como a maioria dos carros hoje. Ele é deitado numa altura menor e para os puristas que, eu queria um negócio mais analógico, você consegue colocar nesse painel o painel do Fox Body, o visual do painel do Fox Body. Então fica um visual bem retrô, total, anos 80, muito bacana. Aquele tom de verde clarinho da lâmpada, ficou muito legal isso no Mustang. Aí você vai para os modos de condução, ele vai mudando o painel conforme você muda o modo de condução. E tudo isso é configurável, você pode escolher como é que você quer o painel do carro. Os comandos foram muitos para o volante, mas ali no painel central ficou muito mais fácil de você chegar a algum lugar no Mustang. O touch na tela é muito indutivo, você consegue chegar rápido aonde você quer. Muitas das funções o carro tem que estar parado, andando ele não permite que você mude algumas coisas, mas é muito fácil de mexer em todos os acessórios e equipamentos do Mustang 2024. Quando você começa a dirigir o Mustang GT 2024, a primeira impressão que você tem é que o carro é um pouco mais na mão e um pouco mais leve, parece um pouco mais preciso, dá mais prazer dirigir. Eu acho que mexeram um pouco na relação da caixa de direção, então dá a sensação do carro mais leve. Eu gostei muito dessa parte. Outro item importante para o uso diário. O GT18, o 19 e o Black Shadow era um carro, quando você passava em lombada ou entrada de prédio, a frente do carro embaixo não pegava em quase nada. O Mach-1 já tem um papo ali na frente, que a maioria, quando você entra num prédio, dá uma pegada e se quebra muito facilmente esse papo de plástico. Aqui voltou o que era os 18, 19 e 20. O carro é extremamente usável, é difícil você fazer a frente do Mustang raspar. Falando de motor e câmbio, esse Coyote aqui é o geração 4, duas throttle body em vez de uma. Ele parece um pouco mais elástico do que o geração 3, muito sutil a diferença. E a parte de câmbio. Finalmente, a Ford mudou o sistema eletrônico do câmbio em dois aspectos. Primeiro, quando você muda de marcha, ele não dá mais aquela esfregada do câmbio automático. Apesar que o câmbio anterior é muito rápido, aqui eles mudaram e o câmbio dá uma pipocada quando muda de marcha, como é em outras marcas em carros esportivos. Isso dá uma sensação de esportividade muito maior e aparenta que o câmbio muda muito mais rápido, apesar dele mudar um pouco mais rápido que o Mach-1. Então a parte eletrônica do câmbio ficou mais bacana. Parte de escapamento. Na geração anterior, o modo silencioso era silencioso e aí o normal, esportivo e pista era praticamente o mesmo ronco. Aqui não. O carro fica sempre no modo normal, que é um ronco intermediário. Quando você põe no modo silencioso, realmente ele fica silencioso, como era o outro, mas quando você põe no modo esportivo ou pista,
a válvula abre mais e o barulho realmente muda, você percebe dentro do carro. Então, nitidamente, você tem 3 roncos diferentes aqui no Mustang 24. O outro eram praticamente 2. Na parte de suspensão, melhorou bastante a parte traseira. Os 18, quando mudava de marcha, ele dava uma mexida muito grande. No Mach-1 melhorou um pouco, nesse aqui melhorou mais ainda. O carro é bem seguro quando ele muda de marcha de pé embaixo, primeira para segunda, segunda para terceira. Ele rabeia muito menos do que a versão anterior. E na parte de conforto, aquele sistema de detectar o buraco e dar uma travada no amortecedor para ele não descer e pegar o buraco, ele chega a fazer um clock nos amortecedores quando você está andando, e acontece isso, você estranha no primeiro momento, depois você acaba acostumando, entendendo que é a suspensão trabalhando para evitar de pegar um buraco e amassar a roda ou estragar a suspensão. Uma ajuda eletrônica que tem momento que pode incomodar um pouco é a frenagem automática quando ele entende que vai bater. Quando que isso pode te incomodar? Em velocidades médias altas, ok, perfeito funcionamento. Quando você sai de um shopping, pega um trânsito e fica aquele anda-para, 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 tem hora que o carro da frente breca um pouco mais rápido, o sistema eletrônico entende que o carro vai bater e trava as 4 rodas. Qual que é o risco? O cara de trás não conseguir frear o que freia esse freio do Mustang nessa situação bem devagar, 5, 6, 7, 8 km por hora e bater na traseira do carro. Então, quem tem paciência para dirigir nessa situação, ok. Os apressadinhos, às vezes eu sou, de querer parar perto do carro da frente, tem hora que o carro vai e estanca o freio de uma forma que você fala assim, meu, o que aconteceu? Mas você tem a opção, enquanto o carro está parado, você desabilitar essa função. Só que toda vez que você entrar dentro do carro e ligar ele, ele volta essa função a ser ativada. Então, mais um procedimento para quem quer andar com isso desligado, ir lá e desligar. Fora o start-stop, esse carro tem, a geração anterior não tinha. Para quem incomoda, é muito simples. Ligou o carro, vai lá, desliga o start-stop, toda vez que você parar o carro não vai desligar. Afinal, quem tem o V8 gosta do ronco do V8, não quer nem que no semáforo o carro desligue automaticamente, quer que fique ligado. Sistema de freio desse carro, absurdo, freia muito. O anterior não tinha um freio ruim, mas esse aqui é absurdo. É assustador o tamanho do disco e da pinça dianteira e da pinça traseira. A geração anterior não tinha Brembo na traseira. Os únicos da geração anterior que tinha Brembo na traseira eram o Shelby. Agora não, mesmo o GT vem com os 4 freios com pinça Brembo. Então quando você sai normal, você vai começar a usar o freio, dá a impressão que o freio é um pouquinho mais pesado do que o Mach-1, mas quando você aperta um pouco mais, você sente a potência do freio. Além de continuar com o modo Burnout, o carro agora tem um freio de drift. Para quem é do ramo e desliga tudo e quer brincar de fazer drift, esse carro já dá para fazer uma brincadeira bem legal. As rodas continuam aro 19, a traseira um pouco mais larga que a dianteira, e os pneus, que eram Michelin PS4, agora é um Pirelli P0. Qual que é a diferença desses pneus? Eu não andei ainda em pista com esse pneu P0, mas esse pneu tem um comportamento um pouco mais linear do que o Michelin, na minha opinião. O Michelin era um pneu que, no comecinho da vida útil dele, ele tinha um grip muito bom, mas depois que ele faz alguns ciclos de esquentar e esfriar, ele vai endurecendo e aí ele precisa cada vez mais que você ande com o carro antes dele te oferecer um grip. O Michelin, quando está frio, depois do pneu estar mais usado, ele distraciona muito mais fácil. Esse Pirelli não. Na minha opinião, esse pneu é melhor de tração do que o Michelin. Agora, na pista, não sei, vamos marcar um track day aqui e vamos ver quanto esse carro vira. Aí vamos falar de visual. Aí há controvérsias. Tem muita gente que não curtiu muito a linha do S650. Fala, eu acho o Mach-1 mais bem resolvido de design. Realmente, eu simpatizo muito com o visual do Mach-1, mas a gente não tem que comparar esse carro com o Mach-1, tem que comparar com o GT18. O GT é um carro mais pelado, um carro mais clean, mais simples, como é o caso desse. Aí você tem hoje o
Dark Horse, que já é outro visual, GTD, nem se fala, falta de educação. Então, comparando este carro com o GT18, é uma linha mais talhada, mais moderna. Essa boca grande aqui não é tão grande assim. Se vocês olharem, tem um black piano em volta da grade que deixa a boca maior. No GTD, por exemplo, a boca é mais estreitinha, passa um ar muito mais agressivo, mas esse carro ele tem um visual mais talhadão, mas acompanhando as tendências atuais, e Mustang muitas vezes é feito para ser customizado. Então aí começam-se as customizações. É muito pouco provável alguém que compra um Mustang e deixe ele 100% original a vida toda. Sempre tem algum acessório que você acaba colocando e vai mudando completamente o visual do carro. Parte traseira eu achei bem ousada. O que a Ford fez no painel traseiro chanfrado com 2 ângulos ficou muito bacana, as lanternas também. E o farol desse carro ficou muito bonito. Esses 3 gomos de LED lembram os 3 gomos da traseira, então ficou bem característico Mustang, e o farol é muito eficiente. Então, na parte eletrônica, este carro evoluiu bem em relação ao Mach-1. Mach-1 não dava partida na chave. Esse aqui, além de dar partida na chave, você pode acelerar o carro na chave. São brincadeirinhas bem divertidas que a Ford vai colocando no Mustang, que tem tudo a ver com quem compra esse tipo de carro. De resto, muito semelhante à geração anterior. A plataforma tem várias componentes que são intercambiáveis, melhoraram a suspensão traseira, mudaram os braços de posição, mas a dinâmica do carro é muito parecida com a geração anterior, que já era muito bem resolvida. Resumindo, não tem como ir contra a tecnologia. A carroceria anterior foi lançada em 2015, para cá veio a versão 18, já superior a 15 no quesito de eletrônica, de tecnologia, e aqui já se passaram quase 10 anos para vir essa nova carroceria. Então, óbvio que em 10 anos a Ford melhorou alguns aspectos. Então é isso, pessoal. O que vai faltar para um próximo vídeo, que a gente vai ter um Track Day daqui a poucos dias, então esse vai ser um próximo vídeo, que a gente vai andar com ele no Autódromo de Interlagos e comparar ele com o Mach-1. O Mach-1 eu andei bastante lá, já virou 1,51. Eu não sei se quando a gente andou de Mach-1 as zebras tinham tamanhos diferentes. Vamos ver isso, se o autódromo mudou o tempo de pista ou não. Mas o GT18, 19 e os Black Shadow tinham problema de aquecimento no câmbio, que corrigiram no Mach-1 com radiadores na frente. Esse aqui, o radiador vai lá embaixo do câmbio. Então a gente precisa descobrir se esse carro vai entrar em modo de segurança com esse pacote performance ou se a gente consegue brincar de Track Day com esse carro. Será que esse aqui é um animal em extinção? Os concorrentes Dodge e Camaro saíram de linha. Só restou o Mustangão, o último muscle car do mundo. Se for embora vai deixar muitas saudades, mas acho que a Ford não vai ter coragem de tirar esse carro de linha pelo que ele representa. É o carro mais icônico americano. Cada 10 filmes americanos que aparece um carro, 8 é Mustang. Muitas vezes, se ele não é o carro do ator principal, ele é o ator principal do filme. Então, é um legado aqui que acho que a Ford enxergou e, graças a Deus, ela continua fabricando o Mustang V8 com motor aspirado a gasolina. É um carro extremamente divertido, passa muita emoção para você dirigir o carro, então vale a pena cada centavo que custa o Mustang GT, o pacote Performance.